Então, foi, assim, um achado. Um achado mesmo. Me senti 100% seguro. Eu acho que isso é muito importante quando você for fechar, quando você for para uma... Em busca, né, de uma agência para te ajudar a fazer intercâmbio. Eu acho que você tem que se sentir seguro. Tem que ir em busca daquilo que você realmente está procurando e sentir essa segurança que eles estão passando para você e falar, não, atende completamente e investir. E foi o que eu fiz e deu super certo. Caraca, que show. Porque realmente, quando você vai de primeira, você fica muito inseguro. Tem um amigo Sim. meu que tá até aqui na live com a gente, o Matheus. Ele ia pro Canadá. Comprou tudo com a agência. Meses antes dele ir, a agência faliu. Então eu ainda tive essa colher de Sério. chá. E também, o meu voo, por mais que ele tivesse conexão, que eu parei na França na ida e em Amsterdã, né? Esqueci o país agora. É da Europa? Não, Amsterdã é a Holanda. Holanda, A Holanda, Holanda. Holanda na volta. Então eu não tive nenhum problema adicional a esse. Então, assim, eu não tive esse problema com a agência, mas eu sei que ele pode ocorrer dependendo da agência que você pega. Sim. Tem gente que não consegue reembolso, né? Sim, Como eu sim. consegui o reembolso, eu vou falar, foi na Decolar. Né? Olá. Foi na Decolar. Decolar. Tipo, né? Patrocina aí, hein, Decolar. Patrocina, falando bem. Né? E assim, agora, saindo um pouco da questão do voo, já deu umas dicas aqui que quem tava com papel e caneta anotou muita Gente, coisa. anota, é isso. Agência de viagem, porque quando eu fui na agência, fui na World Study e eu pesquisei muito todas as agências. Eu lembro que eu cheguei numa agência, não vou nem falar onde é. Por quê? Porque a funcionária falou assim pra mim, caramba, você veio aqui com dado de todas as agências. O meu chefe fala pra eu fazer isso, eu não faço. Vai que ela trabalha lá ainda? Aí eu falo o nome da agência, aí ele sabe quem é a funcionária. não quero dar uma do padre, né, que falou a loja Entendeu? exatamente. Contando um Exato, segredo aí. Não vou dar uma de padre Fábio de Mello, mas enfim. Eu cheguei lá com certinho, eu falei, eu quero fechar com vocês, por quê? Porque eu pesquisei que na agência tal é dessa forma, na agência tal dessa forma e na agência de vocês é dessa forma. Ela, caraca, que legal. Aí eu fui conversando com ela e fechei na World Study. E assim, foi uma experiência muito boa que eu tive com eles. Inclusive, requisito pra você, porque eu fico em casa de família. Então, eles ajeitaram tudo certinho Mais pra mim, foi específico muito ali, legal. sim. E eu sou um cara muito... Eu tenho hiperfoco. Então, quando eu foco muito numa coisa, eu, vejo tudo que dá pra ver. Sendo que quando eu voltei, eles pediram a minha ajuda pra eu ajudar outras 2 pessoas que estavam indo pra Liverpool, na Inglaterra, onde eu fui. De tanta coisa que eu descobri, não só sobre intercâmbio, mas sobre a cidade em si. E uma dessas pessoas eu tenho contato até hoje, e quase que ela esteve aqui com a gente, mas ela vai estar num outro episódio. Então, Ai, como é legal. que foi essa questão da agência com vocês? Bom, comigo, a minha agência foi a Study 7. Eu não sei se vocês conhecem, já viram falar. Não. Ela tem até hoje, eu não lembro onde é o nome da rua, onde que fica agora, mas é centro. E ela eu conheci, assim, bem por acaso, assim mesmo, pesquisando. Não foi indicação, não foi nada. Porque como eu tava indo pra Nova Zelândia... Gente, como assim Nova Zelândia? Onde fica isso? Que isso? E eu fiquei um pouco preocupada, porque na época que eu tava procurando intercâmbio, eu não falava um hi. Eu não falava absolutamente nada em inglês. E eu queria ir com uma agência que eu fosse ter segurança e que eu fosse ter certeza que eu ia ter um suporte, né? Então, eu fui em busca de uma empresa especializada em Nova Zelândia. Então, essa empresa que eu fui, ela era exclusivamente Nova Zelândia e Austrália. Então, eles sabiam de tudo, assim. Quando eu cheguei lá, eles me mostraram um portfólio gigantesco, escolas, tudo de vários... Todos os jeitos, todos os tipos possíveis, assim. E isso que foi que me deixou segura. Porque eu tava indo sozinha, sem inglês. Então, eu tava com a ideia de, pelo menos ir com uma escola que eu vou sentir confiança, que eu sei que eu vou chegar lá e eu vou ter o suporte, eu vou ter isso que eu tô indo em busca. Então, ela, nossa, me atendeu em todos os requisitos, assim. E por ser específica, ela já me deu várias dicas, que eu tava indo para Queenstown, também já me deu várias dicas de lugares para ir comer, trabalho também, para buscar trabalho, porque lá na Nova Zelândia você pode estudar e trabalhar 20 horas por semana, que é muito legal. Então, foi, assim, um achado mesmo, me senti 100% seguro. Eu acho que isso é muito importante quando você for fechar, quando você for para em busca, né, de uma agência para te ajudar a fazer intercâmbio. Eu acho que você tem que se sentir seguro.
tem que ir em busca daquilo que você realmente está procurando e sentir essa segurança que eles estão passando para você e falar, não, atende completamente e investir. E foi o que eu fiz e deu super certo. Caraca, que show. Porque realmente, quando você vai de primeira, você fica muito inseguro. Tem um Sim. amigo meu que tá até aqui na live com a gente, o Matheus. Ele ia pro Canadá. Comprou tudo com a agência. Meses antes dele ir, a agência faliu. E aí o dinheiro dele foi embora junto. Acho que a agência ainda... algumas pessoas eles se alocaram com uma outra agência parceira, mas tiveram pessoas que infelizmente perderam o investimento delas. Nossa. Então, realmente, é algo que tem que pesquisar É muito muito bem. importante, porque pode vir a acontecer isso. E é algo que você planeja tanto, que você investe dinheiro, você investe tempo, o seu sonho investido. A frustração é muito grande. Então, é muito importante nessa hora aí da busca da agência, você sentir essa segurança, ver que a agência realmente é uma agência certa, séria e vai com tudo. E você, Pablo, como é que foi? Olha, eu pesquisei bastante. Eu acredito que é importante você ter fácil ali as informações que você precisa, tá claro. Por exemplo, eu peguei uma planilha do Google e coloquei as etapas que eu precisava concluir até quando. E aí eu falei, olha, eu preciso fechar a agência, vai ter até essa data. Então, comprar passagem, tudo que eu precisava saber sobre moradia, que eu fiquei na casa de família também, alimentação, transporte, coloquei tudo numa planilha. E aí, conforme eu ia vendo, eu ia fazendo um tique, dando um tiquezinho. E eu pesquisei três agências e eu olhei Reclame Aqui, eu pesquisei no site da Receita Federal para verificar como estava... Importante. Caraca, eu não vi isso. Não, golpe ele não ia tomar. Não ia tomar nunca. Eu falei, porque eu trabalhei em outra empresa e quando a gente verificava a situação cadastral da empresa, ela falava que estava tudo ok. Quando a gente viu olhar, a empresa estava fechada. E aí eu pesquisei na Receita Federal como que estava a situação do CNPJ da companhia, né? Fui Reclamar Aqui, olhei avaliações, é importante porque as pessoas geralmente avaliam e é uma prática que a gente não verifica muito, não tem um costume, mas eu aprendi que lá as pessoas elas compram não é por indicação, mas pelas avaliações. Aqui a gente já é por indicação, olha, vai ali que é bom, ali é bacana, é garantido o serviço. E outro ponto importante foi como o produto ele foi vendido para mim. Ele poderia oferecer todos os recursos que tinham, mas como ele foi vendido, a credibilidade que foi passada ali na nossa reunião. Então, eu decidi fechar com a CI Intercâmbio, que fica aqui na Paulista, na Avenida Paulista mesmo. Me deram um suporte, assim, fantástico. Eu fiquei muito grato, me tranquilizaram, porque, assim, como foi que você também foi a minha primeira viagem internacional, então eu queria que fosse mágico. Eu não tinha dinheiro para perder, então eu fiz um investimento 1 ano antes da data que eu pretendia. Então, caraca, 1 ano antes, eu falei, olha, é com vocês que eu vou investir o meu futuro. Eu estou acreditando em vocês e eu acredito que vai ser uma experiência incrível. E eles me ofereceram uma experiência fantástica e falaram que eu não iria me arrepender, embora que eu ainda duvidasse, porque aquilo para mim era estava muito distante do que eu poderia alcançar. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.